Olá, está começando Vamos Juntas. Estamos na virada de ano, um momento em que geralmente fazemos aí um balanço das nossas vidas, né? Então, eu começo o programa te fazendo uma pergunta. Qual é o seu propósito de vida? Quem tem propósito acorda de manhã por uma razão. Tem mais vigor, alegria, vontade de viver. Mas encontrar o propósito não é tão simples assim, né? A gente vive no automático, cedendo às pressões da sociedade que dita regras de comportamento. Estamos sempre tentando ser aceitos e fazendo tantas coisas ao mesmo tempo que nos esquecemos de quem somos. Quem você nasceu para ser? Por que você está aqui? Qual é o sentido de estudar tanto ou trabalhar tanto? Enfim, qual é o seu propósito de vida? Então, amigas, propósito é direção, né? Já dizia Alice no País das Maravilhas que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Isso aí. Vocês estão no caminho certo? Ai, eu acredito que depois de um tempo eu encontrei esse caminho. Não foi fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas foi muito interessante percorrer e me encontrar. E é exatamente o que você falou. A gente fica muito à mercê daquilo que nos é imposto, né? Uma sociedade que nos dita normas e regras, e aí você fica meio que indo para lá e para cá, cumprindo esses acordos, né, que a sociedade coloca. Mas chega uma hora que você começa a sentir que aquilo não te representa, que aquilo não te faz bem, não tem sentido mais. Já não tem sua cara. Já Que não você está indo amarrada, que não Exatamente. tem aquele vigor, Domingo né? já está começando a te deixar um pouco mais com vontade de que ele não acabe. E, bom, a gente já falou no outro programa a respeito do que eu vivi. E aí aconteceu uma coisa comigo, que eu cheguei a comentar com o Karine sobre sonhos recorrentes, e eu tive um sonho. Eu ouvi uma vez no meu sonho que, assim, o que você vai fazer com isso tudo que você aprendeu? E isso mexeu muito comigo. E eu entendi que o meu grande propósito era transformar almas. Daí trabalhar com a identidade visual e utilizar todos aqueles recursos com tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. E aí almas no sentido de psique, de estar ajudando pessoas, de sede das emoções, levar alegria, beleza, enfim. Usando a sua habilidade, As minhas né? habilidades. Então, é lindo isso, né? E eu gosto de dizer que o meu propósito é deixar um legado. Meu propósito é contribuir para que a sociedade do amanhã seja mais inteira. Eu tenho eu gosto de ter esse olhar, assim. A sociedade do amanhã, a começar pela minha casa e pelos meus filhos, né? Pois é, mas traduz isso na prática, assim, Karine. Então, quando a gente fala de propósito, eu gosto de pensar que propósito é a gente se perguntar para quê? Para que eu estou fazendo isso? Qual é o porquê? Porque para isso poder me motivar. O deixar um legado, hoje eu entendo, e eu tenho essa clareza, e eu acho que a maturidade foi me dando essa clareza, que a começar ainda ali na minha casa, com os meus filhos, ensinando para eles a gerir suas emoções, e aí podendo também ampliar isso, que é o que eu trabalho hoje, ajudando, eu trabalho com inteligência emocional, então o que eu mais gosto é ensinar as pessoas a gerir suas emoções, que não é difícil, não é simples, não é fácil, né? É menos fácil. E eu entendo isso assim como meu propósito, deixar um legado, porque eu penso que a sociedade pode ser melhor, porque o mundo pode ser melhor. E você, Neuza, já descobriu o seu propósito? Eu acho assim, não que eu não esteja no caminho certo, como foi a pergunta que você fez pra gente no início. Quando a gente conversou sobre esse tema, eu fiquei me questionando realmente assim, caramba, será que eu estou no caminho certo? Eu acho que eu estou no caminho certo. Porque assim, quando você está em paz, eu acho que você tá legal por aí. Porém, eu tenho muita dificuldade em descrever para que eu nasci. Não é a pergunta simples, eu vim ao mundo para quê? Mas você tem certeza que não veio a passeio? Eu tenho certeza que eu não vim a passeio. Porém, eu ainda faço alguns questionamentos. Essas coisas do tipo,
trabalhar tanto, eu fico meio que esperando uma resposta do universo para me dar um direcionamento. Eu acho que eu estou no caminho certo. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com gente, tanto que eu fiz todos os meus cursos na área de humanas. Eu gosto da pessoa, eu gosto do ser humano. Eu fiz coisas que eu quis, entendeu? Fiz o curso que eu quis, os 2 cursos universitários que eu tenho, eu escolhi fazer. Mas eu acho que eu continuo buscando. Hoje eu estou num momento legal, assim, de novo. Porque eu saí da minha profissão, fui trabalhar sempre trabalhando, fui trabalhar com outras coisas. Agora eu voltei para fazer aquilo que me parece que é a sua missão. Que é a minha missão na Terra. E na verdade, eu acho que é sempre uma busca. É legal quando a gente define o tema que a gente começa a se avaliar. Se avaliar. Né? Aí eu pensei, o nosso programa está dentro do meu propósito e é tão bacana você ver que tá. Eu tô aqui fazendo o que eu sei fazer, sempre quis fazer, desde criança, porque propósito tem a ver com habilidades infantis mesmo. Então, tô fazendo o que eu gosto, que é me comunicar. E o mais gostoso é a gente estar debatendo temas que podem ajudar as pessoas. Olha, porque não tem nada mais gostoso do que isso, né? Então a gente acha que está no caminho certo, né? Eu acho que está. E quando a gente discutiu sobre esse assunto, uma coisa a gente como mães, eu, Karine, né, e Sandra, e essa coisa das habilidades de criança, isso era uma coisa que eu tinha muito medo de não perceber nos meus filhos aquilo que eles tinham de melhor para oferecer e não incentivar com que eles... Isso sempre me preocupou muito. Não sei se eu consegui. Neuza, nós estamos no caminho certo, mas nós não estamos no tempo certo, gente. Porque mas já acabou, nós vamos já comerciais, tá? Bom, no próximo bloco nós vamos continuar aí falando de propósitos e vamos entrevistar uma pessoa muito especial, gente. Sabe por quê? O propósito dela é ajudar as pessoas a encontrarem seus propósitos. Ajuda Não muito, é legal? Né? Vamos juntas! Estamos de volta e o nosso assunto é propósito. Já que estamos falando em propósito, nada melhor do que ouvir uma pessoa que tem o propósito de ajudar pessoas a encontrarem seu propósito. Nossa, embolei as coisas aqui, mas você entendeu direitinho, entendeu? Confira agora a minha conversa com Flávia Vaz. Vamos juntas! Gente, eu estou muito feliz hoje. A minha conversa é com antes de tudo, minha amiga Flávia Vaz. É psicóloga, palestrante, escritora, escreveu esse livro aqui fantástico, A Grande Teia de Deus. Mãe de 3 meninos, vive aí vivendo muitos papéis, mas ela tem uma grande missão, que é ajudar as pessoas a encontrarem seus propósitos de vida, não é isso, Flavinha? E o que te levou, né, a chegar nesse propósito? Porque o seu propósito é esse. Então, na verdade, foi a busca do meu próprio propósito, né? Eu falo que desde menina a palavra projeto de vida, propósito de vida, até planejamento sempre foram palavras que me chamaram muita atenção e eu tinha uma vontade muito grande de entender o meu destino, de saber o que eu queria fazer, o que eu teria que fazer. E foi assim que eu cheguei nessa caminhada, que hoje é uma caminhada de entender sobre, estudar até cientificamente sobre, né? E poder compartilhar isso com as pessoas. No seu dia a dia, o que você observa? Há uma dificuldade, né, das pessoas entenderem seus propósitos? Com certeza. Eu acho assim, a gente tem vários perfis. Um perfil é daquelas pessoas que eu brinco que elas vivem só para trabalhar e elas nem se questionam sobre isso. Então, o tempo passa e ela vai tocando a vida. Mas existem pessoas que têm tantas coisas, tantos interesses, tantas habilidades, tantos itens dentro de si, que às vezes fica difícil gerenciar isso para transformar em alguns propósitos de vida, né? Então, é uma característica mesmo do ser humano. Então, essa angústia é uma coisa que existe, de fato, em muitas pessoas. E definir um propósito, eu digo assim, é algo vital.
né? Se você não encontrar de fora para dentro, descubra de dentro para fora, né? Mas tenha um propósito. Isso é fundamental para você ter um motor diário, né? Para o seu dia a dia, para sua vida. Fala um pouquinho pra gente do DNA do crescimento que tá aqui também, né? Da grande teia de Deus e um pouco também desse livro. Então, o DNA do crescimento, na verdade, ele nasce de vocação. A teia, ela fala de um entendimento que eu tenho e que creio que nós somos fruto de um projeto maior, de um planejador inteligente que cruzou a vida de cada pessoa numa grande linha existencial e que, de alguma forma, né, a gente vai sendo conectado ao longo da vida a pessoas que nos ajudam a cumprir o nosso destino. E dentro dessa teia, como você vive a teia? Como chegar a realizar o que foi prescrito para você? É o desenvolvimento da sua vocação. Vocação é um chamamento, é uma intencionalidade natural que todo mundo traz dentro de si, né? Que, como eu disse inicialmente, que é uma coisa que não é fechada, mas que está dentro de você, que se desenvolve a partir de você e que precisa crescer. E nesse crescimento, aí que está o DNA do crescimento, né? Que é esse passo a passo que a gente ensina lá. Temos um e-book que é disponível para quem quiser, pode entrar em contato comigo que eu disponibilizo, né? Onde a gente fala desses 3 princípios do crescimento. Todo ser humano existe para crescer, né? Isso é uma determinação biológica na primeira célula humana. Nós somos fruto de um crescimento constante celular. E na vida também. Então, o princípio do potencial, que é o que você traz, essa capacidade de fazer crescer, expandir o que você traz. A especialidade, que à medida que você aparece crescendo, aparece também aquilo que você é bom, aquilo que você é qualificado. E a integridade, que é aquilo que guarda o crescimento de qualquer pessoa. Quer dizer, são seus valores, seus princípios, que precisam estar sempre conectados ao seu crescimento, para que esse crescimento seja sustentável, Sandra. Porque um desafio que a gente tem hoje é o seguinte: você tem um grupo que não quer crescer, que não enxerga que precisa crescer, né? Que crescimento é vida, e isso afeta o seu ambiente como um todo. E tem um outro grupo extremo que quer crescer a qualquer custo. Aí é um outro problema, sem integridade. Então, esse crescimento, ele não se sustenta, ele não tem consistência, ele não se mantém. Então, isso é um outro perigo. E no DNA do crescimento, a gente ensina um pouquinho, um passo a passo aí para poder crescer de maneira saudável. Você tem 3 filhos. Como é que você faz para administrar aí seu tempo, né? E todos esses papéis? Então, as pessoas falam assim, como é que você dá conta? Eu falo, gente, eu não dou conta, eu estou tentando. Mas, na verdade, eu acho que o grande lance para mim hoje é entender que eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu posso escolher, por exemplo, quantas palestras eu vou dar. Eu posso escolher em que tempo eu vou dar. Eu posso escolher se um ano da minha vida eu vou trabalhar externamente, eu vou trabalhar internamente. Esse caminho, parece que não, mas você tem todo o poder de decidir. Então, quando você entende que você é que faz essa agenda e que você pode, sim, dizer que em certos momentos da vida você vai fazer uma coisa ou outra, isso te torna capaz de administrar. E um bom planejamento, né? Um planejamento que é essa coisa da agenda. Eu procuro fazê-la anual, mensal, semanal e diária, né? Sem estresse, tem a hora para isso, e tem um fim de semana que eu não planejo nada, né? Mas eu vou tentando organizar, entendendo cada prioridade, né? Você se perguntar se as tarefas diárias, né? As chamadas urgentes, as importantes, né? Elas estão alinhadas ao seu propósito. Se eu continuar dizendo sim para toda proposta que eu tenho de festa, aniversário, ou de trabalho que aparece para mim, do jeito que eu estou fazendo, isso está me levando para onde eu quero ir com o meu propósito? É uma pergunta que você tem que se fazer. Gente, a gente ficaria conversando horas aqui. Se você quiser saber mais sobre essa questão de DNA, do crescimento, do seu propósito, siga a Flavinha aí nas redes sociais. Fala para eles, Flavinha. É Flávia Luz Vaz Oficial no Facebook, no Instagram e no YouTube. Você encontra lá o material e faz contato com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi bom demais. Ai, muito bom, Flavinha, muito inteligente, uma pessoa que tem ajudado muitas pessoas a encontrarem seus propósitos. E ela falou, tem uma frase aqui que resume um pouquinho do que ela falou, né? Quem vive por um propósito não se distrai com propostas. E outra coisa muito importante, entre tantas que ela falou,
é a questão da teia. Os relacionamentos também nos ajudam a Ela falou uma cumprir os coisa nossos isso, muito propósitos, interessante, né? que é a questão assim das pessoas que vão estar junto com você, que vão te ajudar a cumprir esse propósito. Mas isso é tão difícil, amiga. Como a gente precisa se preocupar com Exatamente. isso, qual é a nossa média, A né? gente precisa se preocupar com as pessoas que estão à nossa volta. Porque se você convive com um grupo de pessoas Que só te... que não tem propósito, que acha que a vida é só trabalhar pelo dinheiro, você vai começar a achar que aquilo é normal. Isso aí. E não é. Você tem que andar com pessoas que têm aquele brilho no olho, que tem aquela alegria O de propósito viver. traz essa energia, né? Essa Escolher os vontade de relacionamentos, né? Acho que te ajuda. E o seu propósito tem que estar alinhado com o propósito das pessoas que estão à sua volta. Isso aí. Por exemplo, nós estamos aqui, nós 4 temos o mesmo propósito. Ainda que algumas na no sua. caminho, outras em outra em outro, mas estamos todas indo na mesma direção. Mesma direção, fundamental. E isso é fundamental, né? Gente, Já acabou? Vamos Já. para os Ai, muito comerciais. chato Ó, isso, no gente. próximo bloco, nós vamos te dar dicas para você encontrar o seu propósito. Então, não saia daí. Vamos juntas. Vamos continuar juntas falando sobre propósito. Pesquisas apontam uma relação direta entre propósito, bem-estar psicológico e uma vida mais saudável. Um estudo de 2014 mostra que pessoas com propósitos e sentidos claros vivem mais. Ter esse direcionamento reduz em 20% o risco de infarto, AVC, doenças cardíacas, além de aumentar a resiliência cerebral em doenças como Alzheimer. A boa notícia é que todos podemos encontrar nosso propósito. E já que é algo tão importante, nós resolvemos convidar a especialista Flávia Vaz, que vocês conheceram no bloco anterior, para continuar essa conversa com a gente agora aqui no estúdio. Vem para cá, Flavinha. Que bom ter você aqui com a gente. Senta aí, vamos continuar nossa conversa. Bem-vinda. Flavinha, eu creio que tem muita gente ansiosa em casa, querendo o caminho para encontrar esse propósito. E você é a pessoa ideal para ensinar. Então, na verdade, eu quero dizer para você que é mais simples o começo, né, do que a gente imagina. A primeira coisa é você separar um tempo da sua agenda, e aí eu dou a dica de você fazer isso até umas 3 vezes por semana nesse começo, para pensar sobre isso. Então, tire aí uns 15, 20 minutos, onde você vai dizer assim, agora eu quero entender qual é o meu propósito. E aí você vai começar, nesse tempo, a fazer algumas perguntas, né? São aquelas perguntas clássicas da vocação, né? O que eu amo fazer? É a primeira pergunta que... Aí você vai começar a observar que na sua rotina você escolhe ouvir pessoas, né? Aqui quem gosta de gente, né? Você escolhe brincar. Eu estava ali nos bastidores conversando com o pessoal que fica responsável pela beleza. Ela disse, desde os 8 anos eu brincava com a maquiagem, eu tinha essa veia artística. Então, essa pergunta, o que eu amo? A outra pergunta, o que eu faço bem? Né? É uma coisa simples, mas que você pode listar aí. E aí, quando eu falo isso, não é uma coisa só, às vezes você vai encontrar 5, 10, né? E ótimo que você encontre. Outra pergunta que você pode fazer para perguntar até para os outros, porque isso que você está se perguntando, também é interessante você buscar essa pergunta, essa resposta em outras pessoas que convivem com você, que vão afirmar isso para você. Então, se perguntando sobre isso, né, você começa a construir um caminho. Uma coisa que eu sempre digo, assim, o que eu faria ganhando nada na vida, sabe? Exatamente. É o que eu faria da minha vida se eu não ganhasse nada. Eu continuaria ajudando pessoas a encontrarem seu propósito, né? Ganhando ou não ganhando. Então, são perguntas iniciais que você começa a fazer um movimento cerebral mesmo. E eu acredito até, assim, do universo a seu favor para buscar essa questão que é vocacional. Né? Então, eu cheguei aqui ouvindo vocês falarem sobre o belo, a arte. Isso é vocação. Existem áreas vocacionais e propósito está muito linkado a isso. E é né? um treino, então, né, Flavinha? Exatamente. Porque a gente, quando fala em propósito, a gente pensa assim que é uma coisa que, nossa, nasceu dentro de mim, aquilo vai brotar do nada. E não necessariamente acontece dessa forma. Você precisa realmente ter um planejamento, ter uma rotina para parar para pensar sobre aquilo, para ver se você consegue se O que eu encontrar. acredito, Flavinha, é que assim, a gente quando criança, você nasce com essas habilidades. Só que nós estamos numa vida
tão esquisita, de uma correria e uma sociedade que nos impõe tantas coisas, que às vezes a gente esquece até mesmo que a gente gosta. Por isso precisa parar para pensar. Exatamente. Começa, e aí nesse movimento, né, uma terceira coisa importante é, será que a minha agenda, ela está contemplando Isso. essas coisas que eu chamo, vou passar a chamar de propósito? Né? Porque entenda, a gente conversou um pouquinho na entrevista sobre isso, não precisa ser uma coisa fechada, né? Eu tenho esse único, exclusivo para sempre. Não. Propósito pode ser uma coisa que muda, que varia durante a sua vida, e é legal que seja assim, porque às vezes você descobre coisas novas em você que vão se anexando, que vão remoldando o seu destino, o seu propósito, não tem problema. Coisas que você não tinha nem parado para observar, né? Porque essa coisa, uma vez você me perguntou o que você faz bem. E assim, eu achava que eu tinha muita coisa que eu fazia bem. E aí era também um exercício perguntar para outras pessoas o que você acha que eu faço bem. E eu fiquei tão intrigada que eu não tinha parado para observar. Muitas pessoas à minha volta falando, você faz bem, você ouve bem. Você sabe ouvir. E eu achava isso tão óbvio, de tão repente, né? óbvio. Tão óbvio. E, na verdade, para algumas pessoas faz muita diferença, né? E eu tomei posse disso há 10 anos para cá. Porque eu não entendia que isso, algo tão simples, Tão poderia... importante, né? Para uma profissão. Pois é. Eu fui despertar a partir dessa pergunta. Eu acho que a gente tem que estar sempre, realmente, se perguntando. E condensando isso, né? Eu gosto muito dessa ideia assim, o propósito, ele vai produzir em você um planejamento que vai gerar um projeto. Isso é legal. Então, propósito é uma intenção, é uma ideia que pode ter a ver com essa questão vocacional, que você descobre, ou pode ser pontual, por exemplo, eu tenho um propósito em 2020 de gerar saúde na minha vida porque não está legal. É o propósito que eu gerei para aquele ano. Uma vez que eu tenho aquela intenção, eu vou para o planejamento. Então, eu vou montar minha agenda, eu vou pesquisar, como eu faço para desenvolver isso? Quais são as ações? Aí eu desenho meu projeto e vou para ação. Né? Então, o tempo inteiro, se não for dessa forma, inclusive nessa checagem, então, esses 3 dias da semana, eu continuo mantendo, não só para descobrir propósito, mas para avaliar se eu, de fato, estou agindo na direção do destino, do propósito que eu intencionei lá atrás. Uma pergunta. Claro. Nós passamos por momentos difíceis. No meio desse propósito, desse caminho, acontece. Você tem alguma dica para dar para a gente, se no meio desse caminho, desse propósito... Para não desviar, né? Para não desviar. Como a gente faz para não se boicotar? Então, muito importante, eu acho que você entender que, de alguma forma, tudo vai cooperar para o seu benefício. É sempre uma questão de significado, né? Então, aconteceu um episódio inesperado. Eu posso dar uma congelada temporariamente naquela agenda, né? Eu gosto muito da palavra replanejamento. Eu congelo aqui meu propósito e eu dou uma replanejada para eu poder seguir. Às vezes eu não vou conseguir fazer aquilo que eu planejei com filhos, isso acontece o tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo você às vezes adoece, tem uma situação contrária. O que você faz? Você vai lá e replaneja, e aí eu acho que um benefício é o que eu posso aprender com essa situação, né, que veio. Às vezes é um mal mesmo. O que eu posso tirar de proveito? Né? O que eu estou me esticando aqui em termos de resiliência que eu posso, às vezes, até utilizar para redirecionar. Vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu sempre tive muita dificuldade de olhar para mim. Né? Então, nesse propósito de ajudar o outro, a minha pessoa sempre foi um pouco mais negligenciada. E, às vezes, um processo de adoecimento me servia para avaliar, peraí, isso não tá legal. Então, eu preciso continuar, o propósito continua aqui. Eu continuo, mas eu preciso mudar essa agenda, incluir Nesse Flávia momento, nessa olhar agenda. mais para você. Então, eu aprendi com aquilo e depois eu sigo. E não quer dizer que porque eu não fiz aquilo naquela hora que meu propósito mudou. Eu só estou mudando a estratégia. Exatamente. É isso, gente. Já? Eu acho que esse programa... Já, Neuza. Esse programa serviu pra gente Tô muito refletir chateada com muito, isso. né? Obrigada, Flavinha, por nos ajudar. Obrigada, querida. Espero que você de casa tenha aprendido um pouco sobre o propósito e que você pare para refletir sobre o seu propósito, né? Tem um ano inteiro aí pra gente reformular, né? Isso aí, nesse ano novo, que você possa
andar mais aí dentro do seu propósito. Não é isso, gente? Isso mesmo. Ó, continue acompanhando a gente nas redes sociais. Nós vamos entrar numa live agora. Vá lá, programa Vamos Juntas, tá bom? Beijão, até o próximo programa e vamos juntas. Até mais.